No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida de José Carlos da Silva, o pai do Rio Sereno, veio a um fim. Nasceu na vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, em uma família dedicada à agricultura e às artesanias. Aos 5 anos, perdeu o pai, um ferrenho apoiador da República e um grande jardineiro, que lhe legou amor pela terra e por asas de colibri. Apesar de ter sido considerado um menino frágil, José Carlos demonstrou desde criança uma capacidade extraordinária para observar a natureza e absorver seus segredos. No entanto, apenas em adulto descobriria o verdadeiro potencial de suas habilidades, ao descobrir a arte da vinicultura na vila vizinha do Pedra Branca. Na década de 60, mudou-se para Rio Sereno, um pequeno município no estado de Santa Catarina. Ali, José Carlos decidiu plantar vinhas em seu quintal e dedicou anos às técnicas da enologia. Sua primeira colheita ocorreu em 1975, e desde então, a fama de seu vinho espumante se espalhou por todo o país, transformando na referência regional na área da vitivinicultura. A vida pessoal de José Carlos não foi livre de sofrimentos. Em 1987, perdeu a amada esposa, Maria Clara, vítima de um câncer que lhe causará muitas dificuldades na última década. E em 2010, seu filho mais novo, Carlos Roberto, sofreu um acidente fatal durante uma caçada. José Carlos nunca se esqueceu de suas raízes e do amor que a terra lhe ensinou desde pequeno. A cada ano, ele dedicava horas para cuidar de sua horta, sem parar para respiar ou apreciar o sol nas costas. Era comum ver seu rosto radiante ao olhar para as plantas, como se a terra tivesse uma força mágica em si mesma. No entanto, seu amor pela terra foi superado apenas pelo seu compromisso com a comunidade e os jovens de Rio Sereno. Ele nunca recusou ajudar alguém, seja ensinando como cultivar suas próprias plantas ou ajudando a reparar casas danificadas por tempestades. Seu olhar sempre era carinhoso e compreensivo, e isso fez ser muito amado por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ao longo da vida, José Carlos recebeu muitos prêmios, tanto pela sua enologia quanto pelas suas ações humanitárias. Em 2015, foi eleito cidadão honorário de Rio Sereno e, em 2020, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo seu trabalho na proteção ambiental. No entanto, para aqueles que o conheceram pessoalmente, ele era mais do que um vinicultor e filantropo, era uma lenda viva. E é por isso que hoje estamos nos reunidos para lembrar de José Carlos, o pai do Rio Sereno, cuja presença será eternamente sentida na fragrância dos seus vinhos e nas plantas que ele amou tanto. Ele é lembrado como um homem que, ao tocar no suolo, lhe revelou os mistérios da vida, deixando-o empolgado com cada dia novo. Ele era uma luz que iluminou a vida de todos aqueles que o conheceram e ficará eternamente presente naquilo que mais amava, a terra e seus habitantes. Não há dúvida de que José Carlos será lembrado com afeição e respeito por gerações futuras, como um verdadeiro pai da comunidade. E se tivéssemos que escolher uma imagem para descrever sua presença neste mundo, talvez Elza Gomes, nascida na pequena vila de Vale Verde, no estado de Minas Gerais, faleceu ontem às 8h15 no Hospital São Lucas, aos 85 anos, após longa luta contra uma doença que lhe arrancou muitos sonhos. A filha mais nova de 4 irmãos, Elza foi criada em uma família humilde, mas cheia de amor e respeito pelo trabalho duro. Sua mãe, uma sólida mulher que lhe ensinou a importância do trabalho e da educação, foi a principal inspiração para Elza dedicar sua vida às crianças. Aos 7 anos, já ensinava a leitura e escrita em suas irmãzinhas na sobra de tempo. Casada com Antônio Gomes, um carroceiro que adorava, Elza teve 3 filhos, Maria, José e Carlos. O casal construiu uma família forte e unida, marcada pelo respeito mútuo e pela solidariedade entre seus filhos.
Em 1962, Elsa mudou-se para a cidade grande com o objetivo de estudar pedagogia na Universidade Estadual. Aos 20 anos, já trabalhava como auxiliar de escola em um bairro popular. No seu tempo livre, colaborava em um centro de crianças abandonadas, onde aprendeu a importância da educação inclusiva. Em 1970, Elsa iniciou sua carreira como professora primária na Escola Estadual Jardim das Flores. Lá, ela construiu uma trajetória de sucesso e amor por mais de 4 décadas, transformando a vida de milhares de crianças. Ela recebeu inúmeros prêmios pelos seus esforços, incluindo a Medalha do Mérito Educacional em 2013 e a distinção de professora emérita em sua aposentadoria, em 2015. Elsa também foi reconhecida como uma forte defensora da preservação ambiental e do direito das crianças à infância, sem violência nem exploração. Ela fundou a Associação de Mães do Bairro Água Clara em 1985 e lutou tenazmente para garantir os direitos das mães solteiras e de famílias carentes. Em sua casa, sempre havia tempo para leitura e conversas amigáveis. A sala da biblioteca era seu santuário favorito, com suas estantes cheias de romances clássicos brasileiros e revistas antigas. Elsa gostava de se sentar na cadeira junto à janela, olhando para a rua enquanto sorria ao som do violão da vizinha. Mais tarde, após a morte de seu marido em 1998, Elsa dedicou-se também à horticultura e às orquídeas, criando uma pequena floresta no quintal de sua casa. A cozinha sempre estava cheia de aromas e doçuras feitas à mão. Seu pão de queijo era famoso na vizinhança, e Elsa gostava de compartilhar suas receitas favoritas com seus amigos e vizinhos. O funeral de Elsa Gomes foi uma cerimônia emotiva, com a presença de amigos, familiares e ex-alunos que se reúnem para celebrar a vida de uma mulher incrível, cujos esforços tiveram um impacto duradouro em sua comunidade. A rua perto da Escola Jardim das Flores foi renomeada em seu nome, em homenagem à sua trajetória e legado. Em 2021, Elsa Gomes foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural por seu trabalho incansável como educadora e defensora dos direitos das crianças. Seu nome também foi incluído no livro de cidadãos notáveis da Biblioteca Nacional, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento cultural do Brasil. Elsa Gomes viveu uma vida dedicada ao serviço e amor por seus próximos. Seu legado continua vivendo através dos muitos que ela influenciou, e ela será lembrada sempre como a mãe do Jardim das Flores, uma mulher sólida, carinhosa e inquebrantável. E hoje, quando os ventos sopram na rua que levou seu nome, pode-se ouvir o som da sua voz, lembrando a importância do amor, do respeito e do trabalho duro. E, no coração de aqueles que foram tocados por ela, permanece um olhar de gente especial, que desapareceu, mas nunca foi esquecida. Selton Mello, A Vida em Cena. O Brasil, terra onde o sol brilha intensamente sobre as paisagens coloridas e a gente se emociona facilmente, é palco da vida de um ator que consegue fazer a mesma coisa. Selton Mello, cujo nome soa como uma canção do maravilhoso mundo carioca, nasceu para contar histórias. Ele surgiu no mundo como o sol nascente, um pequeno brilho em um cenário marcado pela música e pelos ritmos que vibram na vida brasileira. Cresceu absorvendo a essência da terra, em uma cidade onde as cores são mais vívidas do que qualquer pintura e os sons mais suaves que o mar. Aos poucos, ele se transformou em um ator versátil, capaz de desempenhar papéis tão variados quanto a riqueza da nossa cultura. E ele fez isso sem esquecer sua raiz brasileira, incorporando no seu trabalho as tradições, o futebol, a música e mesmo os momentos de dúvida que todos nós sentimos. Selton é uma força natural na tela. Ele consegue encantar, perturbador, com um sorriso que ilumina o rosto como o sol em um dia de verão brasileiro. Mas também pode desabrochar, desafiando o público a olhar além da superfície para entender os mistérios do coração humano. Ele é capaz de trazer à vida as páginas mais obscuras e aos personagens mais complexos, transformando-se em uma espécie de mago que nos leva para mundos desconhecidos e, ao mesmo tempo, familiaríssimos. É como se ele fosse um espelho que reflete nossas próprias vidas, suas paixões e seus sonhos. Mas Selton é mais do que isso. Ele também é diretor, roteirista e criador de histórias. E cada vez que coloca a mão na tela, ele acende o fogo da imaginação brasileira, despertando em nós tantas lembranças quanto estrelas no firmamento paulistano.
Ele é um artista completo, um verdadeiro polifacetado que ilumina o Brasil com sua presença e seus talentos. E é por isso que ele é tão admirado, tantos anos depois de ter despertado pela primeira vez em uma cidade onde o sol é mais feroz do que o amor por sua arte. Selton Mello é uma luz no Brasil, um brilho na tela que nos lembra sempre dos valores mais profundos da humanidade. E é por isso que ele será lembrado para sempre, como um dos maiores artistas da história do nosso país. No cálice da terra de Passos, onde as serras abraçam a terra em um abraço eterno, surgiu a água e o fogo, a poesia e o fogo, uma luz que desafiou a escuridão. Selton Mello nasceu em pleno alvorecer de um dia nuvem cego, entre as risas dos anjos e os suspírios da terra. Um menino cuja essência se enriquecia com a semente da vida, plantada no solo do seu peito pela mãe, a rainha das serras, e abençoado pelos deuses do céu e do fogo. A casa de sua infância era um templo feito de sonhos, onde o silêncio cantava em tonalidades que despertavam o espírito. Ali, o menino aprendeu a ver o mundo com olhos de criança, capazes de derramar amor e imaginação em cada coisa, como o sol derrama luz nas horizontes do Minhocão. Era um berço feito para inspirar, onde os livros eram tantos quanto as estrelas no firmamento, e a música era o ceifeiro que crescia na alma da terra, enquanto os ventos abençoavam suas folhas com o suspiro eterno do mundo. Selton foi um menino especial, que, em meio à simplicidade de sua família, despertava um brilho inconfundível, uma luz que iluminou a vida de todos os que se cruzaram com ele. Era uma espécie de fogo vivo, que consumia-se para encher o mundo de seu calor e suas chamas. Desde criança, sua alma foi tão rica quanto a cor do céu antes da tempestade, com um coração que palpitava em sintonia com o ritmo da terra, onde a vida brotava como as flores no verão. Como uma floresta feita de sonhos, em sua alma, Selton guardava os segredos e os mistérios do universo, cada um deles escondidos num canto diferente, para ser descoberto por quem fosse capaz de abrir o coração e ouvir a música da vida. E é nesse canto encantado que ele encontrou seus primeiros amigos, as artes, aquelas mágicas criaturas que, como o vento, dançam no universo e deixam sua marca em cada ponto do firmamento. Era ali, num canto da casa, onde os anjos cantavam e a terra abençoava, que o menino despertou seu talento. A arte era um riacho que corria pelo coração dele, enriquecendo-se com as correntes do tempo e do espaço, e Selton, como um pintor, começou a dourar as páginas da vida com suas cores, enquanto o fogo da sua alma consumia-se para deslumbrar o mundo. Como uma espécie de canção, seu talento cresceu, enquanto os anos passavam e a terra se transformava em vida. Era uma espécie de mágica que desbrotava do seu coração, como as flores no verão, enquanto o sol derramava seus raios na terra. E assim, Selton Mello, filho da terra e das estrelas, começou a fazer parte do tecido da vida brasileira, iluminando cada ponto do firmamento com seu talento e sua luz. E é nesse mundo que ele viveu, aventalado pela atmosfera mágica de Passos, onde as serras abraçam a terra em um abraço eterno, que o menino encantou o mundo com sua imaginação fértil e sua habilidade em contar histórias. E é nesse canto que ele deixou sua marca para sempre. Naquela estreita rua onde os solares se abraçam em uma dança sem fim, Selton Mello encontrou-se com a vida que ele sempre sonhou. No Rio de Janeiro, onde o mar e as montanhas cantam suas próprias canções, ele teve a oportunidade de transformar seus sonhos em realidade. Aquele menino da Bahia, com cabelos negros como um tigre selvagem, veio para a cidade do sol e da paz em busca de mais além. Ao percorrer as ruas revestidas de samba, passeava sonhando com palcos deslumbrantes, onde seu nome seria gravado para sempre na história do teatro brasileiro. Mas a vida não é só luar e maracatus. No entanto, mesmo em momentos difíceis, ele seguiu adiante, armado apenas com sua determinação e amor pela arte. Participou de testes exaustivos, oficinas ardentes e encontrou mentores que lhe abriram caminhos desconhecidos. A cada passo, ele se transformava, absorvendo a essência do maravilhoso mundo carioca. Como em Underline Start Hero de uma ilha, Selton Mello mergulhou nas profundezas da atuação, descobrindo-se ao mesmo tempo emocionado e abalado pelos sentimentos que vivia no palco. A cada interpretação, ele se transformava, se desdobrava em várias formas, como um prato de bolachas finas. E o carisma natural, esse brilho que lhe correu pela frente, atraía público e colegas sem esforço algum. Mas foi a intensidade de suas interpretações que realmente o deixou marcado na memória dos espectadores.
Era como se ele fosse um pintor, mexendo com as cores do coração no palco, criando imagens vívidas e emocionais que ficavam gravadas para sempre nas mentes dos que assistiam. No Rio, onde o vento é tão forte quanto a determinação de seus habitantes, Selton Mello construiu um legado que vai além do palco. E como ele dizia, nunca desista de seu sonho. A vida é muito curta para isso. E por fim, ele se transformou em uma lenda, uma figura inconfundível no mundo artístico brasileiro, sempre lembrado com afeição e respeito pelo público e colegas que o amaram. E como dizia um poeta carioca, a vida é um sonho e a arte é a nossa maneira de viver. Selton Mello, um caminhante por entrelaçados caminhos. Na selva do cinema e da televisão brasileira, uma lenda caminha, marcada pela força de seu talento e pelo fogo que arde em seus olhos. Selton Mello é esse guerreiro invisível que se esconde atrás de múltiplos rostos e personagens, sendo cada vez mais difícil diferenciar onde o ator acaba e o mágico começa. Em um país onde a fama é como uma sereia, sempre em busca de uma nova conquista, Selton se mantém como uma ilha desabitada no meio do oceano, sempre inalterado por tempestades e marés. Seus olhos, mais profundos que o mar de Caraças, contêm um mistério que nunca é desvendado, mas nos convida a mergulhar na jornada junto a ele. Desde seus primeiros passos em O Alto da Compadecida, seu papel que lhe deu vida, Selton se transformou em uma espécie de chama eterna, cujo fogo não apaga, mas rejuvenesce e se espalha por novas criaturas. Em sua carreira, ele é um ciclo perpétuo de renascimento, uma floresta feita de árvores que continuam crescendo, mesmo com a saga da vida passando. Com o passar do tempo, a pena dele em tela se tornou mais dura, mais resiliente, capaz de suportar tempestades e terremotos sem se quebrar. E ele, como seu próprio herói, nunca desiste de sua jornada, sempre avançando, explorando novos caminhos, em busca de outras terras incertas, em um mundo ainda maior que o concebível. E o palhaço? Ah, esse filme! Ele é como uma luz no meio do caos, um ponto de referência no meio da confusão e do desconhecido. Um testamento do seu talento, sua habilidade de se transformar em qualquer coisa, mas que sempre acaba sendo algo verdadeiro. Como se ele tivesse uma essência intrínseca que não pode ser esquecida. E como diretor, Selton Mello é aquele carro que corre à noite, com luz brilhante e sons de sireneiro. Ele dirige cenas como um condutor controla suas notas, precisamente, mas com uma liberdade selvagem que sempre se mantém. E é por isso que seus filmes são tão peculiares, tão únicos quanto ele mesmo. Ele foi e será o símbolo da qualidade no audiovisual brasileiro. Ele representa a autenticidade, a profundidade cultural, a sutileza que só um pouco de gente consegue entender. E é justamente por isso que ele tem tanto sucesso. Porque ele nos lembra que, além da popularidade, existe algo mais importante: o amor pela arte, pelo trabalho, pela vida. E assim, Selton Mello continua seu caminho, indo em busca de novos horizontes e sonhos inéditos. Ele é aquele sol que se levanta cada manhã e nos lembra que, mesmo com tempestades e marés, a vida vai continuar e, certamente, ser maravilhosa. Selton Mello, aquele olhar fervorento que vibrou em telas grandes e pequenas, deixou para o mundo uma legação mais doce que amargor, um legado feito de lágrimas, risadas e sonhos. Sua vida, uma verdadeira saga cinematográfica, se transformou em um mistério, numa composição musical composta pelos batidas da alegria e do sofrimento. Ele nasceu nas margens de São Paulo, num lugar onde o sol brilhava com força e o vento carregava na boca os saborosos aromas da terra. Era um menino com olhos de água caramelo que piscavam sonhos, sonhos que foram transformando-se em realidade graças à sua paixão desmedida por atuar. Como uma flor que nasceu do solo brasileiro, Selton fez seu caminho através da indústria cultural, conquistando corações e conquistas.